amigos, então vamos dar continuidade à nossa matéria de Direito Civil 7 e continuando aqui a falar um pouco sobre testamento. Na aula passada, então, nós tratamos aí acerca de uns delineamentos gerais acerca do testamento, falando sobre a capacidade ou até mesmo para alguns doutrinadores a ideia de legitimidade de testar. Falamos as características intrínsecas ao testamento, que falo aqui de forma exemplificada para vocês, que nós temos que o testamento ele é então um ato personalíssimo, ele é um ato solene, unilateral e causa mortis, né, pós-mortem. E então vimos também que a natureza jurídica do testamento é de ser um negócio jurídico. E vimos então alguns dispositivos legais acerca dele e hoje vamos avançar um pouco mais no entendimento do funcionamento aí do testamento, tá? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês, né, é acerca do artigo 1857, que nós já vimos um pouco aí sobre ele na aula passada, mas eu quero destacar outros pontos. Olha aí na sua tela. 1857 vai dizer que toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois da sua morte. E nós já sabemos bem que a legítima, quando presente, ou seja, quando existirem herdeiros necessários, a legítima aí não pode estar incluída no testamento. E aqui está então essa regra no parágrafo 1º desse mesmo dispositivo. Veja, porque então metade dos bens que seriam a composição da legítima estão reservados aos herdeiros necessários, logo então somente parte aí dos bens, né, da totalidade dos bens, é que pode ser aí disposta conforme testamento, tá bom? Muito bem. Outra regrinha do 1857 que eu quero destacar para vocês é a ideia do parágrafo 2º, que diz que são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. Veja que existe um posicionamento aí bem tradicional que diz que o testamento ele sempre vai dispor sobre direitos patrimoniais. Só que veja, na verdade, o artigo 1857, parágrafo 2º do nosso atual Código Civil parece contrariar essa ideia. E que não é exatamente um testamento falar simplesmente sobre questões patrimoniais, mas também de caráter não patrimonial. E daí você pode até me perguntar, afinal, se estou falando aqui de disposição de bens jurídicos, de totalidade de bens, ou então parte desses bens, como eu posso falar de um testamento de caráter não patrimonial? Aqui a resposta é bastante simples. Por quê? Nós temos também aquelas disposições que são consideradas aí, então testamentárias, que falam, por exemplo, de como que se deve dar o enterro para da pessoa falecida. Então, veja, o autor aí do testamento diz como ele quer ser enterrado, como que é feita a disposição do seu corpo, né? Se, por exemplo, quer uma cremação, por exemplo. Ou então, pode-se dar aí uma recomendação ou um conselho para os herdeiros, para aqueles que são legatários, então para eles fazerem alguma coisa, deixarem de fazer alguma coisa, falar então que é uma última vontade que, por exemplo, um determinado filho visite um parente para pedir desculpas por um erro do passado, por exemplo. Veja que é um caráter não patrimonial. Podemos pensar também numa obrigação, aí, de certa maneira, imposta aos filhos como uma recomendação, não condicionante, não como um encargo aí para o testamento, mas uma obrigação do tipo, filho tal, quero que você, a partir da minha morte, vá todas as semanas aos domingos na missa, por exemplo. Né? Então veja que são disposições testamentárias que não têm caráter patrimonial. E veja que eu estou falando aqui, ressalto novamente, não de cláusulas acidentais aí, digamos assim, que podem estar constantes nesse testamento. Lembra dessa classificação de cláusula acidental do negócio jurídico? Termo, encargo, condição?
Não estou falando disso, porque aí você tem um caráter patrimonial. Por exemplo, uma condição suspensiva que para adquirir determinado legado, a parte precisa cumprir algum evento lá que é futuro e incerto. Né? Então veja que nós temos aí um caráter patrimonial nessa questão. Não é isso que eu estou falando. Eu estou tratando aqui, então, daquelas situações que não têm reflexo direto, imediato, patrimonial. Assim como os exemplos que eu dei para vocês agora. Tá bom? Muito bem. Vamos, então, para as próximas regrinhas aqui no nosso Código Civil. Próxima regrinha está no artigo 1858, que não tem nada de diferente daquilo que eu já falei para vocês. Olha só, o testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. E o que significa dizer primeiro que é ato personalíssimo? Que ninguém pode fazer o testamento no lugar daquele que é o autor desse testamento, de fato, né? Aquele que é o falecido. Ele precisa fazer diretamente. Ele não pode aí nomear um representante, um assistente, seja lá quem for, para fazer no lugar dele. Tá bom? E a segunda parte do dispositivo, que fala que pode ser mudado a qualquer tempo. Significa o seguinte, que em qualquer momento da vida, pode ser até no último suspiro, tá? A pessoa, se quiser mudar seu testamento, ela pode, obviamente, desde que esteja dentro da sua capacidade de testar, né? Ou seja, se ela tem ainda essa legitimidade, ela não seja aí um incapaz, conforme a gente viu na aula passada do artigo 1860. Então, veja, nessa situação, a pessoa, se estiver dentro das suas faculdades mentais, tiver capacidade, ela pode alterar o seu testamento quando ela bem entender. Tá? Então, se ela se arrependeu, ela pode mudar. Enquanto viva, ela pode mudar. Até porque, logicamente, né? Alguém que está morto não tem mais como alterar o testamento. Né? A não ser uma questão aí de crença pessoal sua, mas daí não estamos no âmbito mais jurídico da questão. Tá bom? Muito bem. Olha só. Aí a gente tem agora, no 1859, uma regrinha que parece simples, mas ela é mais complicada do que aparenta ser. Olha só 1859. Ela diz o seguinte, que extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. Qual que é a primeira questão aqui simples? Se a gente for fazer uma leitura básica desse dispositivo, parece que não tem dificuldade. 5 anos é um prazo aí decadencial, sendo um prazo decadencial, então ele não para de correr e começa a contar no momento de registro do testamento. Ou seja, no momento, então, que teve todo o procedimento formal perante o juiz e que ele mandou fazer o registro do testamento, ou seja, atestou aí a sua validade e tudo mais. Agora a questão é a seguinte. Esse dispositivo, ele fala de validade. E nós já estudamos lá em Direito Civil 2 que validade diz respeito a questões de nulidade e anulabilidade do negócio jurídico. Muito bem. O 1859, então, está fazendo referência à nulidade ou à anulabilidade do testamento. E se pegarmos a redação, olha só, a redação fala o direito de impugnar a validade do testamento, dando a entender então que é gênero, que é simplesmente gênero. Ou seja, pela redação pura e simples do artigo 1859, o prazo decadencial para impugnação tanto da nulidade quanto da anulabilidade seria de 5 anos, contados a partir da data do registro do testamento. Só que o problema não termina aí. Por quê? Por mais que a maioria da doutrina entenda que se fale aí tanto de nulidade quanto de anulabilidade, trazendo aí então uma
exceção à regra geral, que eu já comento com vocês, ainda nós temos também o artigo 1909 do Código Civil, que parece ter uma aparente incompatibilidade na redação. Olha o 1909. Ele vai dizer o seguinte, que são anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. E que, conforme o parágrafo único, extingue-se em 4 anos o direito de anular a disposição, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício. Olha só, a gente tem então o artigo 1800 e... perdi o número aqui. Desculpa. O 1859, falando que tem 5 anos de prazo contado da data do registro para impugnar a validade do testamento. E depois nós temos o artigo 1909, falando que é anulável, ou seja, só vai tratando de anulabilidade, o testamento inquinado de erro, dolo ou coação, tendo aí prazo decadencial de 4 anos, contado do momento em que o interessado tiver conhecimento do vício. Então veja, como vamos então ligar essas duas ideias? Como nós vamos então fazer esses dois artigos se tornarem compatíveis? A ideia é a seguinte, o 1859 vai ser aplicado a questões de nulidade, tá? Todas as questões de nulidade, e para as questões de anulabilidade, se não forem derivadas de erro, dolo ou coação. Tá? Então, todos os casos de nulidade, mais os de anulabilidade, que não sejam derivados de erro, dolo ou coação. Se for caso de anulabilidade por erro, dolo ou coação, daí se aplica o artigo 1909. Tá bom? Essa é a maneira de compatibilizar essas regras, tá bom? E aí, qual que é a crítica doutrinária que ainda temos em cima e que há uma divisão da doutrina ainda nesse dispositivo? Porque é o seguinte, eu estou falando no artigo 1859 de possibilidade de ter prazo decadencial para decretar a nulidade do testamento. Vamos lembrar lá da regra geral de nulidade do negócio jurídico? Eu tenho prazo decadencial para decretação de nulidade? Não tenho na regra geral. Decretação de nulidade, ela pode ser aí de ofício, não precisa de provocação das partes, pode ser feita pelo Ministério Público, ela não tem prazo para ser decretada porque é uma questão de ordem pública. E veja então que o artigo 1859, ele está colocando um prazo decadencial para uma decretação de nulidade. Como que se resolve isso então? Para a maioria da doutrina, o artigo 1859 é uma exceção à regra de nulidades, dizendo então que para esse caso específico, o legislador resolveu que a nulidade pode sim ser aí convalidada com o tempo. Não precisa então, não tem como então aí você ter para sempre a possibilidade de impugnar o testamento, mas você tem os 5 anos. Para a corrente minoritária, tá? E aí é bem minoritária, não tem como fugir da regra geral, porque vai entender aí que há um desvio do próprio sistema imposto pelo ordenamento jurídico brasileiro de funcionamento de nulidades e anulabilidades. E por isso, então, para essa pequena corrente, vai dizer que o artigo 1859 diz respeito somente a casos de anulabilidade e não de nulidade, tá bom? Mas veja,
Como a maioria, e a esmagadora, tá, entende que é uma exceção o artigo 1859, a regra geral, eu também acompanho esse entendimento, eu pessoalmente, tá? E acredito aí então que o legislador tem poder para tanto. Afinal, nulidade e anulabilidade não são aí questões, por exemplo, constitucionais, propriamente constitucionais da sua distinção, mas são derivados aí do próprio sistema de direito privado e que foi aproveitado, por exemplo, no direito público, quando falamos aí de ato administrativo, por exemplo, né? Então, veja que, a meu ver aí, é possível essa interpretação e não há problemas nessa corrente majoritária que segue especificamente aí aquilo que está escrito no artigo 1859. Tá bom? Muito bem, gente. Outra questão agora interessante que temos que trabalhar, que é o artigo 1861 do Código Civil, tá? Olha aí na sua tela. O 1860 nós já trabalhamos na aula passada, que falamos aí da questão da legitimidade ou capacidade de testar. O 1861 tem uma questão interessante que precisamos falar aqui. Olha só o 1861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Tá? Então, o que aqui está dizendo este dispositivo? Ele está falando aqui o seguinte para a gente. Primeiro, que se o testador era capaz, no momento em que ele redigiu o testamento, ele ter se tornado incapaz posteriormente não vai invalidar esse testamento. Por outro lado, se o testador ele era incapaz no momento em que ele redigiu o testamento, se ele se tornar capaz posteriormente, não vai validar o seu testamento. Por quê? Vamos pensar aqui que é simples você entender o porquê dessa regra. Testamento não é um negócio jurídico? Não tem natureza de negócio jurídico? Logo, se ele tem natureza de negócio jurídico, a lei, a regra do momento da sua celebração, do momento da sua criação do negócio jurídico em si, é que vai regê-lo. Não era assim a regra que a gente viu do negócio jurídico até então? A regra, então, que rege o negócio jurídico, naquele momento da sua celebração, da sua criação, é que vai regê-lo. Mesma coisa para o testamento. Se era considerado incapaz naquele momento de testar, ele depois, se for considerado capaz, não vai validar a sua disposição. Assim como se ele era capaz e depois se tornou incapaz, se ele redigiu no momento de capacidade, continua válido esse testamento, tá bom? Sem problemas aí nenhum, tá bom? Agora, temos que tomar cuidado com uma coisa, que questões de validade do testamento, aí de capacidade, não se misturam com a questão da vocação hereditária. São duas situações diferentes, tá? Vou explicar para vocês. Olha só, vamos imaginar o seguinte, que pegando a regra aqui do nosso código para testamento público, que a gente vai falar em breve, tá? Testamento público precisa, para sua validade, ter duas testemunhas conforme o Código Civil aqui de 2002. Vamos dizer que foi criado aí um testamento com as duas testemunhas, totalmente válido conforme o nosso código. Aí acontece o seguinte, anos depois, e a pessoa ainda viva, tudo mais tal, muda a regra do Código Civil e agora precisa de 5 testemunhas, né? Como era no Código de 16. Então agora tem 5 testemunhas. Código de 2022, vamos inventar aqui, ele tem então agora precisando de 5 testemunhas. Isso invalida o testamento? Não.
Por quê? Porque a lei que rege o negócio dizia que 2 testemunhas era o suficiente para sua validade. Então eu vou fazer a leitura daquele testamento, ou melhor dizendo, a apreciação da validade daquele testamento, conforme a lei que regia aquele negócio no momento. Perfeitamente válido. Agora vamos pensar um outro exemplo. Vamos imaginar o seguinte, que atualmente, hipoteticamente, né, que isso não pode aí atualmente, vamos dizer que eu vou deixar no testamento um legado para o meu cachorro. Tá? Vamos dizer que isso pode no nosso ordenamento atualmente. Então, pronto, deixei para o meu cachorro. Eis que entra lá em vigor, né, o Código de 2022 e proíbe que animais recebam aí bens via testamento, via sucessão. Só podem seres humanos. Essa cláusula minha é válida? Veja que essa cláusula agora minha não é válida. Por quê? Porque eu não estou tratando aqui de norma que trata efetivamente de regulação do negócio, do testamento em si. Mas eu estou tratando de norma que diz respeito à vocação hereditária. E veja que isso é bastante diferente. E por que isso é bastante diferente? Porque é o seguinte, que a norma que vai reger a vocação hereditária é aquela norma que está vigente no momento da abertura da sucessão. Ou seja, para eu saber se alguém pode receber ou não uma determinada herança, né, eu preciso verificar a norma que está vigente no momento do falecimento e abertura da sucessão. Né? Lembra que nós já estudamos isso no comecinho do semestre. E são, portanto, questões diferentes. Para as formalidades, questões próprias do negócio em si, para o testamento, é a lei do momento em que foi celebrado, foi criado aquele testamento. Para a vocação hereditária, para saber quem vai herdar, é o momento da abertura da sucessão, tá bom? Isso aí, para lembrar vocês, a gente estudou lá no artigo 1787 do Código Civil. Dá uma olhadinha aqui para vocês. Olha o 1787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder, a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Tá bom? Muito bem, gente. Muito bem. Dito isso, podemos aí, então passar para o nosso próximo tema. E que daí é a questão de formas ordinárias do testamento e formas extraordinárias do testamento. Tá? Olha só. Dentro de testamento, nós temos uma subclassificação. Porque nós temos aí formas diferentes de testar. Primeiro, se subdivide em forma ordinária e forma extraordinária. E a extraordinária pode ser chamada também, que é a nomenclatura dada pelo código, de testamento especial. Então veja, eu tenho as formas ordinárias de testamento. E por que ordinárias? Porque são aquelas que são mais comuns, tá? Aquelas que normalmente ocorrem diante da sociedade brasileira. E daí então são chamadas de formas ordinárias do testamento. E uma outra classificação, que são as formas especiais ou formas extraordinárias de testamento, que são aí menos comuns e dizem respeito a situações bastante específicas, por isso o nome especiais aí, que podem ocorrer e que o código autoriza essa modalidade de testamento. O rol dentro das formas aí ordinárias e especiais são rols aí taxativos, tá? Ou seja, não tem aí como pensar em outras formas de testamento a não ser aquelas que estão dispostas no Código Civil. E nem tem como também, porque, pelo menos a meu ver, né, não consigo ter uma criatividade tão grande a imaginar outra maneira diferente daquilo que já está disposto no Código Civil, tá? Olha só, quais são as formas ordinárias de testamento? Nós temos
3, conforme o artigo 1862, tá? São testamentos ordinários. Testamento público, o cerrado e o particular, tá? Então, 3 modalidades. E especiais estão aqui no artigo 1886. Temos o testamento especial, o marítimo, o aeronáutico e o militar. E veja que o artigo 1887 reforça a regrinha que eu acabei de falar para vocês. Não se admitem outros testamentos especiais além dos contemplados neste código, tá bom? Então veja que nós temos aí 6 formas diferentes de testar conforme o Código Civil. Nós temos então o testamento público, o cerrado e o particular, e os especiais, o marítimo, o aeronáutico e o militar, tá bom? Vamos então agora focar nas formas ordinárias de testamento. E hoje falando aqui especificamente do testamento público para vocês, tá? Vamos falar aqui primeiro de uma regra geral das formas ordinárias, que está no artigo 1863. Olha só o que está dizendo no 1863. Que é proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. O que significa essa expressão, esses termos utilizados pelo Código? Testamento conjuntivo é aquele feito por mais de uma pessoa. Vamos lembrar um pouquinho que eu falei disso lá na aula de direito de família para vocês, dessa proibição de se fazer um testamento que seja aí de 2 ou mais pessoas. Ou seja, um pai e uma mãe não podem fazer um testamento só em favor das pessoas que eles queiram. Não. Cada um deles precisa fazer um testamento próprio. Afinal, como falamos, que é a regra geral do testamento, ele é um ato personalíssimo e não pode, então, aí ser dividido, né, feito em conjunto com outra pessoa. E aí o código ele vai falar que esse testamento conjuntivo ele não pode ser das mais variadas formas. E ele traz 3 exemplos. Ele fala que é proibido o testamento conjuntivo simultâneo, o testamento conjuntivo recíproco e o testamento conjuntivo correspectivo. O que é cada um desses aí? Testamento conjuntivo simultâneo é aquele que é feito por ambas as partes ao mesmo tempo. Então, no mesmo ato, eles realizam o testamento. Não pode, tá? Então, não pode aí os dois redigirem em conjunto esse testamento. Assim como não pode no testamento conjuntivo ele ser recíproco. Ou seja, as duas pessoas fazem o mesmo testamento, uma dizendo que vai transmitir todo o seu patrimônio depois da morte para outro, e esse outro vai transferir para esse um. Né? Ou seja, reciprocidade. Eu passo meu patrimônio para você, você passa o seu patrimônio para mim. Essa é a ideia da reciprocidade. Tá? Não pode também. E o correspectivo, que eu tenho aí como se fosse uma equivalência de prestações. Ou seja, eu transmito um determinado bem para alguém, né, que está fazendo o testamento comigo, e essa pessoa me transmite um bem equivalente, aí no caso de morte de um ou de outro. Tá? Então, imagina aí no caso que eu falo assim, que se eu morrer, eu transfiro uma casa minha para a pessoa que está redigindo o testamento comigo. E essa outra pessoa fala que se ela morrer, ela transmite uma casa também para o meu patrimônio, para mim como herdeiro, como legatário, melhor dizendo, né? De forma aí de ter uma correspectividade. Né? Ou seja, não posso, então, testamentos conjuntivos que tenham essas características também. Tá bom? Veja que a proibição está no testamento conjuntivo. Se ele for aí particular, específico, aí sozinha as pessoas dispondo, não teríamos grandes problemas. Então, se eu quero deixar para alguém meu patrimônio e essa pessoa resolve deixar para mim, mas cada um faz seu próprio testamento, não tem problema.
né? Se não existe aí nenhuma questão de vício de consentimento, nenhuma invalidade, não há problemas nisso, né? Pode até acontecer por questão de coincidência. Eu deixo para uma pessoa, ela não sabe, e essa outra pessoa deixa para mim e ela também não sabe, né? Então pode haver aí uma reciprocidade, pode haver aí um testamento que seja correspectivo. O que não pode é que o testamento seja conjuntivo. E daí, nessas várias modalidades aí possíveis que o código deixou explícito para nós, tá? Legal. Aí, gente, nós temos como primeira forma de testamento o chamado testamento público, tá? Olha aí o artigo 1864. Ele vai trazer os requisitos essenciais do testamento público, tá? Vai dizer, então, primeiro, que deve ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos. Então, olha só, para essa primeira característica e para entender. Testamento público, então, é aquele que é feito perante o tabelião, perante o oficial, aí, e os seus termos ficam à disposição de todos. Por isso, testamento público. Ele está aberto, inclusive, à consulta das pessoas. Mas é feito perante um cartório, perante esse tabelião. E vai seguir esses requisitos que estão previstos aí no Código Civil. E nesse primeiro requisito que eu estou tratando aqui com vocês, veja que ele tem que ser escrito, então tem que ser redigido pelo tabelião ou pelo seu substituto legal, se o tabelião não estiver presente naquele momento, né? No próprio livro de notas aí. Ou seja, ele vai deixar aí bem registrado dentro do livro competente, dentro do cartório, a existência desse testamento público, tá bom? Segundo elemento, que lavrado esse instrumento, deve ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial. Tá? Então vejam, segundo requisito, tabelião escreveu, fez lá todo o testamento, agora tem que ser lido em voz alta, pro testador e para duas testemunhas, ou pelo próprio testador, para as duas testemunhas e o próprio oficial para o próprio tabelião aí que redigiu, tá bom? Depois, olha só, inciso terceiro, ser um instrumento, em seguida a leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião, tá bom? Então depois tem que ter a assinatura de todos aí nesse documento. Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, né? Afinal, graças a Deus, né? Imagina só, atualmente, né, o Código Civil prevê que teria que ser à mão, né? Dada a tecnologia que nós estamos, seria aí bastante absurdo. Então, pelo menos pode ser mecânico. Bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma. Olha só, aqui então é também um outro aceno à tecnologia. Se antes você poderia escrever mecanicamente, aqui sobretudo na época do código é pensado muito mais em máquina de escrever, né? Aqui também a gente fala da possibilidade de impressão, tá? Então você vai ter aí impresso, faz no computador, escreve o testamento, faz a impressão e faz uma rúbrica em todas as páginas, o testador, tá? Então se passar de uma página, faz uma rúbrica em todas elas para mostrar que ele está de acordo com aquilo que está presente no conteúdo desse testamento, tá bom? 1865, olha só. Se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador e, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias. Então, olha aí, pessoal. O negócio aqui é o seguinte. Veja que a pessoa, às vezes, é analfabeta, não sabe escrever,
né? Ou então ela está com alguma incapacidade aí física, ou até mesmo pode ser uma questão de deficiência física, né? E que ela não pode fazer sua assinatura. Então, digamos, quebrou a mão, não pode fazer assinatura. Ou então, por razão de deficiência física, ela não tem como fazer assinatura. Nesse caso, o tabelião, ou o caso do substituto, aí ele vai declarar que a pessoa não pode ou não sabe assinar, vai assinar pelo testador e uma das testemunhas vai assinar também pelo testador. Então são duas pessoas, o tabelião declarando isso, melhor dizendo, desculpa gente, falei o contrário. Desculpa, volta tudo, perdão. Seguinte, que a pessoa não sabendo assinar ou não podendo assinar, né, o tabelião declara isso e uma das testemunhas vai assinar pelo testador, tá? Não é o tabelião e o testador e a testemunha que vai assinar. Somente uma das testemunhas que vai assinar pelo testador, tá bom? Então, agora consertado aí. Perdão pela confusão, tá? Então, veja só. Não pode assinar ou não sabe assinar. O tabelião declara isso e uma das testemunhas assina pelo testador, tá bom? Agora, o código ele faz referência à chamada testemunha instrumentária. Imagino que vocês já tenham visto falar a diferença entre testemunha processual e testemunha instrumentária, tá? Então, essa que vai ser a nossa questão para a convalidação da presença. O que é testemunha instrumentária e o que é testemunha processual? E quem não pode ser testemunha instrumentária no testamento? Tá bom? Então, é essa a pergunta que eu quero. O que é testemunha instrumentária e testemunha processual? E quem não pode ser testemunha instrumentária no testamento? Tá bom? Façam isso aí para convalidação da presença de maneira individual, tá bom? Que a pergunta é relativamente simples aí. Daí, gente, para encerrar aqui a questão do testamento público, nós temos o artigo 1866 e o 1867. 1866 dizendo o seguinte, né? E aqui falando justamente das pessoas com deficiência, tá? Que o 1866 vai trazer uma regra que não vai impedir o surdo de poder aí também realizar o seu testamento. Olha o 1866. O indivíduo inteiramente surdo, e veja, inteiramente, aqui, sabendo ler, lerá o seu testamento e, se não souber, designará quem o lê em seu lugar, presentes as testemunhas. Então, veja, tem que ser completamente surdo, não pode ser só um déficit aí no sentido da audição, tá? Então, inteiramente surdo. E ele, se for alfabetizado, ele souber ler, ele pode, então, ler o seu próprio testamento e ver se está de acordo com a sua vontade. Agora, se não souber, ele pode apontar alguém que seja da sua confiança para fazer a leitura. E devem estar sempre presentes as testemunhas para atestar aí essa leitura e tudo mais, para ver que está tudo feito corretamente. Então o surdo não tem aí, completamente surdo, qualquer aí barreira para a redação de um testamento próprio. Agora, o cego já tem uma regra um pouco mais estrita. Olha o 1867. 1867 vai dizer o seguinte, que ao cego só se permite o testamento público. Então veja que ele só tem uma modalidade possível de testamento, que lhe será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal, e a outra por uma das testemunhas, designada pelo testador,
fazendo-se de tudo, circunstanciada menção no testamento. Então veja, cego, primeiro, só pode realizar aí o testamento público e feito, vai ter que ser lido em voz alta 2 vezes. Uma vez pelo tabelião e a outra por uma das testemunhas que for designada pelo próprio testador cego. E todo esse procedimento vai ter que ser aí explicitado no próprio testamento. Então o tabelião vai explicar lá, olha, foi lido 2 vezes em voz alta por mim e por fulano de tal, testemunha designada pelo testador, né, o qual concordou com os termos escritos e tudo mais. É verdade, e dou fé que tudo é verdade. Pronto, e assina lá embaixo. Tá? Então, veja que o artigo 1167 cria uma certa restrição, mas ainda assim é possível que o cego também faça o seu testamento público. Tá bom? Pessoal, então, próxima aula começamos a falar de testamento cerrado, falamos aí também dos demais modalidades, demais formas aí de testamento e mais outras questões aí também interessantes e importantes sobre o tema. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.